Olha para você ver o engraçado. As pessoas, a população perdeu a noção. A população, eu vi isso aí também. Eles querem fazer protesto para aumentar imposto. Aumentar imposto? Que imposto? IOF. Eles são doidos? Você sabe por quê? Eu vou explicar para vocês, meninos. Antes da gente começar o nosso conteúdo, tem 3 coisas para eu poder explicar para vocês. Oi. Isso ainda é tudo, esses impostos que a gente paga nas coisas que a gente compra? Não, é operações financeiras. O imposto sobre mercadoria é chamado de ICMS. Tá. Sobre serviço, ISS. Isso aí é IOF. IOF. Meninos, o que seria o IOF? Nada mais é do que o imposto, tá? Imposto sobre operação financeira. O que significa isso, mesmo? Tudo que eu faço vai incidir esse imposto? Nem tudo, só uma parte. Mas o que eles estão falando é o seguinte, repara só, olha, pobres, sem dinheiro, acorde para a vida. Vocês acham que realmente vocês vão ficar pagando esse imposto aqui? Esse imposto é um imposto relacionado a operações financeiras, a quem tem dinheiro. Então, só vai atingir quem? Os milionários. Quem tem muito dinheiro, tá? É isso aí que eles estão falando. E aí, por isso que eles querem fazer o quê? Eles querem fazer protesto para aumentar. Só que aí é o seguinte, meninos, é o outro lado da moeda que ninguém conta para nós. Repara só. Vamos lá. Larissa, deixa eu pegar você como exemplo hoje. Vamos supor que a Larissa ela tem um comércio. Né? Ela tem um comércio. Aí, ela vai fazer ali um investimento ali em produtos, tal. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar um dinheiro emprestado ou, vamos supor, um dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado, empréstimo, tem valores de IOF? Tem. Empréstimo, financiamento, todas essas coisas aí. Aí, vamos supor, ela paga um valor ali a mais pelo IOF, que hoje já paga, tá? Eles estão querendo aumentar. E aí, o que acontece? Você acha que ela, como empresária, vai ficar com esse prejuízo desse IOF que ela vai pagar mais? Vocês acham? Claro que não. O que ela vai fazer? Vai embutir esse valor em cima do quê? Do produto. E quem paga o produto final? A população. O cliente dela. Todos os clientes dela têm dinheiro, é milionário. Se ela não for vendedora de marcas como Lamborghini, Ferrari, Porsche, esses produtos caríssimos, tirando isso, todo mundo pode ser rico ou pessoas que não têm tanto dinheiro, né? Considerado pobre aí, que tenha um trabalho, vai conseguir comprar na mão dela. E aí é o seguinte mesmo, não tem como você distinguir quem é que vai pagar ou não esse IOF. Isso aí já é uma das mentiras que eles estão contando para nós. A outra é, qualquer empréstimo, qualquer financiamento, você paga esse bendito desse imposto. Vamos supor, quem tem carro aqui? Você não, que nem? Você comprou à vista? Mas vamos supor, para você tocar esse que nem, você teria dinheiro suficiente para comprar uma à vista ou teria que financiar? Teria que financiar, né? O caso. E aí? Teria que pagar também IOF. Financiar um apartamento, um lote, uma casa, também teria que pagar. Consegue entender mesmo? Não é somente milionário que vai pagar IOF, é todo mundo mesmo. Só que eles podem mentir, né? Eles podem falar o que eles querem. Só que compra quem quer, tá? Mesmo, essa informação. Então, o IOF é para todo mundo. Todo mundo fala do milionário, mas quem que é no vai fazer, também não esclarece. Incide tudo. Porque, assim, não é sobre o valor da operação, é sobre a operação. Se você vai pegar um real emprestado ou pegar 1 milhão, você vai pagar o mesmo IOF. Você só vai pagar um valor menor, porque ali, querendo ou não, o montante é menor, mas vai pagar. Né? Então, mesmo, é isso aí. Como é que aconteceu isso? Aconteceu isso por quê? A minha questão também, mesmo, não é tanto isso aí, porque eu não gosto de pegar nem empréstimo nem financiamento. Então, não vai me atingir tanto, tá? Diretamente, vai me atingir indiretamente nos produtos que eu compro. Mas a minha preocupação não é só essa. A minha preocupação é o que está por detrás disso. Por quê? O governo federal foi lá e fez a lei.
mandou para o Congresso. O Congresso fez o quê? Negou, recusou. Isso significa o quê? Sai fora, governo. A gente não quer, não. Não vai ter. Gerson, pode acontecer disso vir acontecer mesmo o Congresso não aprovando? Pode. Por quem? Pelo STF. O STF fez mandado para o STF, o governo federal. STF, não socorre aí. Ele lá, ó. É como criança mesmo, não tem? Olha lá, ó, mãe. O irmão lá aprontando todas lá, não tem? Tá me zoando lá, lá. Aí o STF fez o quê? Espera aí. Vamos lá. Não vou me intrometer nessa confusão de vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vou cancelar tudo que vocês fizeram até agora, a lei que foi criada e a negação, o pedido que foi negado. Vou esquecer isso, vamos colocar um pano quente em cima disso. Governo Federal e Congresso, sempre vocês que negociem e aí daí entrem em um acordo. Só porque aí, menos, o Congresso, vocês acham que eles negaram porque eles estavam preocupados com nós? Estava preocupada com eles. Eles não querem isso mesmo. Eles estão preocupados, não. Na verdade, eles querem uma coisa do governo federal. Uma coisa chamada emenda. O que é a emenda mesmo? Nada mais é do que o dinheiro que o governo federal libera para eles poderem trabalhar nos seus locais no reduto ali. Entende? Então, na realidade, é o seguinte: o Congresso só recusou porque sabiam que ia voltar para eles. Agora, Eles vão ter que sentar agora com o governo federal, e o governo federal, e aí, a negociação dos caras são bem claros e escondidos. Provavelmente o governo vai chegar e falar, eu quero aumentar o IOF. Então tá bom, então se você aumentar o IOF, você vai ter que liberar uma emenda para todo parlamentar. E aí é onde todo mundo vai pagar por isso. eu só não entendi bem o seguinte, que foi negado, ok. Mas aí pediram para o governo, corta a verba na educação, corta na saúde. Isso aí que me deixou meio, entendeu? Sem entender por quê. Mas aí, repara só. Pode fazer isso? Pode. Pode. Cortar a verba? Pode. O governo Lula já vem cortando 3 anos seguidos. Vocês estão acompanhando isso, não, né? Não, não pode permanecer, pode cortar a verba, não Ele tem cortado nos últimos anos mesmo. Mas isso é legal? Legal é, só não é moral. Consegue entender? O que é moral, o que é lei, o que pode e o que é imoral? Um exemplo, meninos, cortar a verba da educação, saúde e segurança, pode? Pode. É moral? Não é, mas pode. Está na lei. É uma coisa imoral. Mas por que acontece mesmo? Infelizmente, os caras sabem trabalhar. Em que sentido os caras sabem trabalhar? Os caras sabem como jogar o jogo. Em que sentido? Eu vou cortar a verba da educação, saúde, segurança e qualquer outras coisas lá que tem que cortar. O que eles fazem? No lugar deles injetar dinheiro nesses lugares, o que eles fazem? Eles injetam aonde? Na mídia, galera. Por quê? Porque a mídia está todo mundo calado. Ninguém está falando nada disso. Sobre corte. Mesmo, já você está falando demais. Mesmo, só pegar. Os últimos 2, 3 anos aí, o governo vem cortando. Principalmente da educação. Principalmente da educação. E todo mundo está calando. Até os professores. A saúde também não tá aquela coisa, não, Tá menino. todo mundo. Tá tudo Ninguém está falando mesmo. É o que a gente está falando. Mesmo. Tem uma frase de um cara que eu gosto. Talvez você não possa, talvez você conhece, mas você não gosta dele. Mas é sério. O que ele fala? Ele fala o seguinte: não é o que você fala, o que você faz. É de que lado que você está. Se você estiver do lado certo, você pode fazer o que você quiser, que todo mundo vai te passar a mãozinha na cabeça, ninguém vai te perturbar. Consegue entender? Uhum. É desse jeito. Então, assim, a minha preocupação não é no aumento ou não do imposto. É a emenda parlamentar que vai vir logo depois. Por quê mesmo? Não sei se vocês viram. Se não me engano, foi no início do ano. No início do ano, teve a maior emenda que nós já tivemos no Brasil. O governo federal injetou dinheiro no Congresso. Para quê, mesmo? Para comprar o Congresso. Isso nada mais é do que palavras claras. Ele comprou o Congresso para aprovar. Não lembro o que ele queria, mas ele comprou para aprovar. Infelizmente. Gerson, é aquilo que é negócio. Pode fazer isso? Não fica nas claras. Quer dizer, fica nas claras que o cara está comprando. Mas pode ter emenda? Pode mesmo. É legal. É moral? Não é, mas pode.
Olha só, você acha que esses caras esses políticos, todos os políticos também, porque assim, aí eu falo, e os caras da direita, sei lá, os caras da direita, todo mundo gostando a favor também das coisas, junto com a esquerda. Por quê? Porque os caras estão pensando o quê? Na emenda. Os caras estão pensando em dinheiro deles mesmo. Infelizmente, todo mundo corrupto. Quer dizer, todo mundo não, desculpa. A maioria deles são corruptos, tanto de direita quanto de esquerda, são safados. Né? Quem paga o pato? A população. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar mais. Vocês estão reclamando que estão trabalhando muito, eu acho que estão trabalhando. Quer dizer, eu não, né? O governo está achando que nós estamos trabalhando pouco. Né? Beleza mesmo, tranquilo? Aqui é a questão da emenda, questão do IOF. A minha preocupação não é somente o IOF, é o que vem por detrás do IOF. Que para aprovar isso aqui vai ter que soltar uma emenda boa, gordinha. Tá? Beleza, tranquilo? Outra coisa, outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre isso aqui, ó. Licença maternidade e licença paternidade. Meninos, duas coisas aqui que eu quero ressaltar. O que seria a licença maternidade mesmo? É um valor não, desculpa. É um período que a mãe, né, ganha para poder se dedicar ao filho quando ele nasce. Ou quando ele é adotado, porque também filho adotado também tem, tá? Tá? Filho também adotado também dá o direito à mãe à licença maternidade. É um período que ela vai poder se dedicar à criança. Tá, mesmo? Tranquilo? Até aqui? Esse período não é remunerado. É remunerado. É remunerado. É. Só porque não. Porque assim, como é que acontece hoje? Quando a criança nasce e a mãe trabalha em carteira assinada, o que acontece? Quem é que paga? Quem que paga é a empresa. Mas quem fica com o valor final é o INSS. Por quê? A empresa vai pegar esse valor desse salário dessa mãe e vai repassar isso para o INSS como crédito. Entende? Por exemplo, eu tenho que pagar aqui 500 mil aqui de imposto. Só que desses 500 mil, eu tenho aqui um crédito de 3 mil reais, que é uma licença maternidade que eu estou pagando para a mãe. Então, eu deduzo lá dos 500 mil, aí eu pago a diferença para o INSS. Entendeu? A empresa que paga. Gerson, isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso. Você sabe por quê? Eu acredito que é do tempo da Claudiana. Na época que a senhora teve a menina, né, da senhora? Só menina. Na época das meninas, eu acho também da sua esposa, como é que funcionava? Tinha que ir lá no INSS. Ganhava o neném, com 2, 3 dias, colocava a criança debaixo do colo aqui, ó. Ia lá com a... Oi? Sim, maternidade? Não. Maternidade. Eles dão, pode ser, maternidade. Pode não, porque a lei é antiga. Mas é porque eles davam um nome diferente. Seria isso aí mesmo. Aí colocava a criança debaixo do braço aqui, a pastinha aqui do documento da criança aqui. Aí ia lá, ó, a INSS. Tá aqui, ó, a documentação, meu filho tá aqui, tá vendo aqui? Muitas das vezes mamando ainda, tá? A criancinha mamando aqui, e a mãe lá toda rasgada, toda cheia de ponto, toda rasgada, né? Com a barriga cheia de ponto, lá, e o INSS falou, tá bom, fica aí, 2, 3, 4, 5 horas aí esperando para eu poder te atender. Olha a falta de respeito com assim, querendo ou não, com o seu cliente, porque nós somos clientes do INSS. Nós que bancamos eles. E aí, o que acontecia? Então, tá bom então, tá, Cláudio? Beleza. Carimbava aqui, dava um benefício, daqui a 30 dias ela ia receber. E muitas das vezes, era naquele finalzinho do período do mês, que aí a empresa só pagava uma parte para ela, e o restante era o INSS que tinha que pagar. E aí, com isso, só ia pagar depois de 30 dias. Hoje não, hoje mudou. Hoje é a empresa que paga e ele acredita lá. Acredito com o INSS. Se viu com o INSS aí, eu tenho por obrigação pagar a mãe. Ok? Beleza? Jessa, e quando é adoção? Quando é adoção, eles mudam a regra do jogo. Não é a empresa. Aí você tem que pegar a documentação, pegar a criança e ir lá no INSS. Por quê, meu Deus? Como é que eu posso? Porque é o INSS que vai avaliar. Quando é criança, é muito fácil. Você manda a documentação lá, manda a certidão de nascimento. Beleza, Você vai passar por uma perícia da documentação, ver se a documentação é correta, é válida. Entende? Então, é assim que funciona, ok? O que mudou, Luiz? Mudou em 2 pontos aqui. O primeiro ponto é o que a gente chama de contribuição. Por que contribuição? Antigamente era o seguinte, olha, isso aqui foi mudado pelo STF, tá mesmo?
O STF deu uma bola dentro essa semana. O que significa isso? Antigamente, quantas contribuições, no mínimo, que a mãe tinha que contribuir para poder ter direito a esse benefício? 10 meses não, 10 contribuições. Então, ela tinha que ter 10 contribuições. Vamos dar um exemplo. Se a mãe, para quê? Porque, assim, por que eles colocavam 10 contribuições? Porque se a mãe descobrir isso, ela não começar a contribuir ali. Opa, descobri que eu estou grávida de um mês. Começa a contribuir. Quando a criança nascer, tem quantos meses? E você contribuiu? 9 meses só. Então, perdeu por causa de um mês. Então, não vai ter direito. Entende? Para evitar isso. Só que o STF falou o seguinte, opa, não é bem assim não. Se a mãe contribuiu pelo menos uma vez, ela já vai ter direito ao benefício de licença maternidade. Por isso que eu estou falando, pessoal, uma bola dentro. Eu concordo com isso. Paga tanta coisa para a gente que não presta, vai negar o benefício da mãe. Entende? Porque é independente mesmo. Porque o entendimento é o seguinte: independente, a mãe tem que ficar 4 meses de licença. Se ela vai estar com dinheiro no bolso ou não, ela vai ter que ficar em casa. Em muitas das casos, mesmo, aqui eu estou falando uma regra geral. Hoje tem muito mais mães sola ou mãe com pai, ali, com o pai da criança juntos. Hoje, a maioria é tudo mãe sola. Como é que consegue manter uma criança se você não está recebendo a licença maternidade? Como é que essa mãe vai conseguir se manter também se ela não está recebendo a licença maternidade? É incoerente, entende? Só que o STF derrubou isso e falou o seguinte: a partir do momento que ela contribuiu uma vez, já vai ter direito. A licença maternidade normal. Quanto que era a licença maternidade? É o outro ponto que eu vou tocar aqui. Até 30 de junho de 2025, a mãe tinha direito a 120 dias de licença. Vocês estão? Funcionário público é enquanto funcionário público é 180 dias. Só que aí mudou também, tá mesmo? Hoje todo mundo é 180 dias. Passou quando, Gerson? A partir do dia 1º de 7 de 2025, a mãe, todas as mães têm direito a 180 dias de licença maternidade. Um ganho enorme para a população. Entende, meninos? Isso aqui é a lei, tá? A lei que mudou, não foi só o STF, não foi o STF, não, foi a lei. A lei mudou. Eu pensei que eu tinha falado demais com a colega que vai ganhar neném em setembro. Eu falei com ela, eu vi que dia 1º, eu falei para ela, eu vi uma reportagem que dia 1º do 7 desse ano, né? Aí, quando eu vi a primeira, ela falou assim, é verdade? Eu falei assim, não sei. Mas sábado eu tiro essa dúvida. É verdade. Que hoje eu ia tirar essa dúvida. É verdade. Menino, qualquer coisa que mudar na lei, que vocês ouvirem alguma coisa, já quiserem mandar lá no grupo, porque mesmo, nem tudo eu consigo filtrar, tá? Nem tudo. Aí, o que acontece? Vocês mandam lá e me marcam, eu já vou olhar. Opa, deixa eu ver se isso aqui é verídico. Quando que vai ser? Se está ainda em campo. Um exemplo. Teve aluno meu que me falou assim, professor, eu estou vendo que tem uma movimentação aí que crianças com autismo vai ter isenção de imposto de renda. E os pais também. Aí me mandaram mensagem no grupo. Aí eu fui estudar sobre isso. Eu falei, tem uma lei que está ainda para ser votado, que foi passado, acho que, no Congresso, sobre isso, mas não é lei ainda. Que falta ainda passar pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente. Quando isso vai acontecer, só Deus sabe. Eu espero que o quanto antes. Porque realmente porque eu acredito que assim mesmo, o gasto com uma criança, principalmente especial, é muito maior do que uma criança, né, sem essa situação de saúde. A única coisa que eu sei que eles têm, assim, eles recebem o BBC, né? A família recebe o BBC. Mas depende também. Você fala o BBC é o valor, né? Isso. Depende também quanto a família recebe. Isso aí. Mas, assim, se a família pode comprar um carro. O carro que ela vai escolher, ela pode comprar em um valor menor. Isso, é um desconto. Porque eu tenho uma Se não me engano, acho que é 40%. Isso. Eu tenho uma amiga que mora aqui em Colina, quando ela sofreu comunidade de autismo, ela tinha um carro elétrico.
Ela foi lá, o sonho dela era ter um Corolla do ano, né? Sim, tem direito. Então, ela pegou e foi lá para escolher o carro. Para quem também tem MEI, também tem esse benefício, tá? Não sei se todo mundo sabe. Você tem MEI? MEI, microempreendedor individual. Consegue 30% de desconto na compra do carro zero. Não sabia disso. Se eu tiver alguma dúvida, me procure no privado que eu explico direitinho, tá? Se alguém tiver interesse. Tá bom, Minas? Tranquilo? Até aqui, de boa, Minas. Isso aqui foram duas mudanças que aconteceu diretamente no licença maternidade. E a licença paternidade, Minas, mudou também. Hoje, até no dia 30 de julho, são 5 dias de licença paternidade. A partir do 1º de julho, passa a ser 20 dias. Nossa, todo mundo vai querer ser pai. Eu não. Ter 20 dias de folga para ter uma dor de cabeça pro resto da vida, quer não. E as mães? Vai ser querer ser mãe também, mas... Quer não. Por causa de 60 dias? Já a mulher fala comigo, eu quero ganhar neném por causa de... Eu falo, então vai com Deus. Vai ter dor de cabeça pro resto da sua vida, com criança. Quem é pai, quem é mãe, eu não estou mentindo, não. É verdade. Eu estava vendo uma psiquiatra falando, mas a gente não pode querer ter filho por causa de tipo, ele vai me dar felicidade, ele vai me dar isso. Esquece. Eu quero ter filho porque eu gosto de criança. Eu sei que isso vai me ajudar no meu crescimento humano, como pessoa. Beleza, vai que vai. Mas por causa de benefício, esquece. Na primeira pirraça dele, você quer jogar ele da terceira ponte. Não fala não, minha filha comprou um cachorro. Aqui, o cachorro na primeira semana gastou 2.000. Aí. Não gastei isso com meu filho quase com 4 anos. Não gastei 2.000 com meu filho ainda. Tem só um. Eu tenho só um. Tem só um. O Heitor. Fazer 4 anos agora, esse mês agora, dia 26. Vai cair, acho que no sábado, eu acho. No sábado. Daqui a 3 sábados. Ok, gracinha, essa ideia é tão gostosa, né? Não, não é não. É sim. Não é não, uma pirraça. Então, as pirraças deles que é engraçado, né? O meu filho está um pouco acima da idade dele. Nós levamos no pediatra essa semana, a pediatra dele falou que ele está acima da... Isso aí não é um comportamento de uma criança de 3 anos, ele já está acima, tá? Falei, doutor. Tá bom. Vamos lá, meninos. Na última aula nós falamos sobre o quê? Alguém refresca a memória? Contrato de experiência? Nós falamos em contrato de aprendizagem. De estagiário. Você fala sobre estágio. Página. Pegar aqui agora. 43. Então, nós iremos agora para a página 51. Posso apagar? Alguém aqui vai tirar foto, escrever? Posso apagar? Não, estou bem claro. Vamos lá, então, meus. Qual é a nossa aula de hoje? Unidade de saúde. 51? Vai. Pagamento? Hoje de pagamento, meninos. Aula 8. Alguém tem alguma coisa para me perguntar? Alguma coisa para me falar? Ou eu posso tocar a aula? Posso? Pode tocar. Pode. Vocês não estão percebendo, não? Vocês estão indo da aula 6 para a aula 8? E vocês acham que é aula? E a aula 7? Deixa eu explicar, meninos. Aula 7, nós iremos falar sobre hora extra, sobre marcação de ponto, sobre tudo isso. Só que não tem como eu falar para vocês de hora extra, se eu não falo para vocês sobre salário. Por isso que eu pulo a aula 7. Eu vou para a aula 8, na aula seguinte a gente volta de novo para a aula 7. Que fica incoerente. Porque não eu teria que explicar sobre hora extra. Calma aí, tá? Na próxima aula eu explico sobre salário, aí daqui a 3 aulas eu volto de novo em hora extra. Tem muito sentido. Então, por isso que eu pulo a aula e depois eu volto. Tá bom? Tranquilo? Bora, então? Então, vamos lá, então, Miss. A folha de pagamento, Miss, agora a gente começa a falar sobre cálculo, tá? Não tem mais para onde correr, não. Só que eu prometo, Miss, para vocês que os cálculos nossos é bem tranquilo, tá? São as 4 operações fundamentais da matemática. Lembram? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Não sai disso, tá? Não vai sair disso. Vocês gostam de fórmula em matemática? Não? Então, perfeito. Aqui não tem. Tá? Então, não tem. Cálculo simples mesmo. Tá? Vamos lá, então, isso. Deixa eu explicar para vocês. Dentro da folha de pagamento, eu vou ter 3
A folha de pagamento é dividida em 3 partes. A primeira é o que a gente chama de... Não. Vou colocar aqui. Remuneração. Segundo, desconto. E o terceiro item, que a gente chama de base. Ok? Então, a folha de pagamento é dividida com essas três pontos aqui. Remuneração. Primeira coisa, antes da gente entrar em remuneração, eu quero explicar para vocês o que é salário. Quando eu falo sobre salário para vocês, meninos, o que a gente vai ter que entender? A gente vai voltar um pouquinho o passado, tá? Lá na época dos feudais. Por que nós vamos lá na parte dos feudais? Porque, meninos, repara só, naquela época não existia o quê? Dinheiro. Ok? Mas já existia trabalho. Todo mundo consegue entender isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, meninos, que ninguém trabalha sem ter uma recompensa. Todo mundo consegue entender isso? Por exemplo, alguém aqui trabalharia de graça? Se tiver, levanta a mão que eu estou precisando de alguém para trabalhar para mim. Se querem receber, não quero, não. Nem em ONG está acontecendo isso. Oi? Nem nas ONGs não está acontecendo isso. Nem nas ONGs, é isso aí. Meninos, por que eu estou falando isso, meninos? Porque nós, seres humanos, nós sempre trabalhamos por causa de recompensa. E isso é normal. Isso não... Jéssica, eu sou interesseiro? Não é isso. Porque todos nós trabalhamos com isso. Para quem é cristão, eu vou abrir uma ressalva aqui. O trabalho só entrou no mundo, na vida do ser humano, depois do pecado original. Antes disso, não existia trabalho, não. Jéssica, você está falando besteira. Não, só pegar Gênesis lá, vocês vão ver. O trabalho é como se fosse um castigo de Deus para a humanidade. Punição. Uma punição, ok? Para quem, né? Para quem acredita aí na Bíblia, é basicamente isso aí. Tá? Por que eu falo isso, Mil? Porque, repara só, quando eu começo a perceber, meninos, que eu trabalho por recompensa, o sofrimento do trabalho ele é diminuído. Você sabe por quê? Porque no trabalho mesmo, muitas das vezes, tem decepção, tem traição, tem decepção com pessoas que você acha e que você gosta muito. Então, são essas coisinhas mesmo que a gente vai entendendo no dia a dia e aí a gente vai deixando de sofrer por causa disso. Entende? Olha, na minha cabeça mesmo é bem claro. Eu estou aqui no mercado falando para uma coisa. Pela recompensa que o trabalho daqui do Cerrado vai me dar a longo prazo. Você está falando de dinheiro? Não, não de dinheiro. Na época dos feudais, eles não trabalhavam por dinheiro, não existia dinheiro. Eles trabalhavam por quê? Vocês acreditam que eles trabalhavam nessa época por causa disso aqui? Por causa do sal? Bem parecido com o quê? Com a palavra salário, né? Salário é uma derivação da palavra sal. Por quê? Repara só. Antigamente, eles trabalhavam por causa do sal. Então, eu tinha a mão de obra, os feudais tinham o sal, e aí eles pagavam a população, para quem trabalhava para eles, com o sal. Para que o sal? Alguém tem uma ideia aqui? Conservar. Para conservar. Conservar o quê? Os alimentos. Eu ia para a caça, matava um animal. Se eu não consumisse aquele animal ali em um curto prazo, o que poderia acontecer? Estragar. E aí eu teria que, de novo, enfrentar o perigo de uma caçada. E aí, querendo ou não, meus, o sal, quando você coloca o sal no alimento, ele conserva por vários dias. Então, as pessoas trabalhavam por causa do sal. Para quê? Para poder conservar os alimentos deles. Então, as pessoas prestavam serviço para os seus feudais e eles pagavam com o sal. Então, meus, já está aqui bem claro na nossa cabeça que a gente sempre vai trabalhar por algo. Não necessariamente o dinheiro, mas alguma coisa que pode me proporcionar no futuro. Vamos supor, hoje a bola da vez é o dinheiro, mas pode chegar um certo momento do mundo não existir mais dinheiro.
E aí a humanidade vai trabalhar por causa de outra coisa. Hoje eu falo, meninos, que nós, seres humanos, nós trabalhamos por causa dos nossos sonhos. Nós trabalhamos por causa dos nossos objetivos. Lembram? Um exemplo. Alguém aqui... Quem é de menor aqui de idade? A maioria. Você não é de menor, não, minha filha? Você? Já... é menor ainda. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Quem aqui de vocês aqui tem interesse em tirar CNH com 18 anos? Vamos completar. Consegue entender? Vamos supor, tem muita gente hoje que já está começando a juntar dinheiro para poder, quando ter uns 18 anos, tirar carteira. Alguém de vocês que estão fazendo isso? Não, né? Mulher é mais difícil, né, cara? Guardar dinheiro, né? Mas, brincadeiras à parte minhas. Repara só. Tá vendo? Cada um de nós procuramos atingir sempre o nosso objetivo. Por exemplo, Gerson, por que você trabalha muito, Gerson? Trabalho muito para dar um certo conforto para a minha família, dar uma certa liberdade para eles, para escolher o que eles querem. Entende? Então, cada um de nós tem esse objetivo bem claro na nossa cabeça. Tá? Às vezes, eu posso até fazer um serviço de graça, mas foi isso que eu estava conversando com uma cliente essa semana. Ela me procurou. Aí eu acabei não tendo serviço com ela no primeiro contato. Mas eu expliquei para ela, eu tinha que explicar. Eu falei, você vai ter que fazer isso, tal, tal. Ela tinha um pouco de entendimento, aí eu expliquei para ela que ela tinha que ser feito. Aí ela falou, não, tá bom, te agradeço, Jéssica, tá bom, beleza. Mas ela ficou insegura. Aí depois ela me procurou. Só que aí, o serviço dela é um pouco... Só que depois eu não dei mal. Eu vi que o serviço é mais difícil. Achei que era um serviço mais de boa. Aí eu falei, cara, vou fazer o seguinte, eu passo para você, que é só subir uma documentação junto à Receita Federal, e aí depois ganho você como minha cliente, ou até mesmo você poder indicar o meu serviço para as outras pessoas, tá, beleza. Poxa, me agradeceu muito, tá, beleza. Ok, tá vendo mesmo? Eu fiz esse serviço de graça? A princípio, sim. Mas você pode ter certeza que eu vou ter um ganho financeiro depois. Ou ela fazendo comigo de novo, ou ela me indicando para outras pessoas. Entende? Então, isso é normal. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o ser humano acha que quando você tem um certo interesse de querer mais, de ter... Nós temos que entender o seguinte mesmo. Qual é a diferença de ambição e... Vai dar outra palavra? Pode ser sim. Oi? Não é egoísmo, não. Oi? Ganância. Isso, obrigado. Qual é a diferença de ambição para ganância? Alguém aqui sabe essas duas palavras? Ganância. Você quer algo e não vai medir esforço para que isso aconteça, até mesmo prejudicar o próximo. Ganância. Por exemplo, eu e o Martins trabalhamos no mesmo lugar, no mesmo setor. Eu quero ganhar mais, então eu vou fazer de tudo, se for possível, até prejudicar o Martins, mesmo o Martins sendo meu grande amigo. Isso é ganância. Entende? Ambição. Ambição é quase a mesma coisa, só que limita a ética. A ética em que sentido? Opa, eu vou até aqui. Daqui para frente, se eu for, eu vou prejudicar o Martins. Então, eu não vou por causa disso. Entende? Então, a ambição é quase parecido com ganância, mas ele não deixa de ser ético na vida dele, profissional. Então, meninos, é isso que nós temos que ter. Entende? Quando a gente começa a entender isso mesmo, eu não vou parar de sofrer com a empresa. Ah, poxa, a empresa SECAP não me valoriza. Meninos, vocês acham que mesmo, se o SECAP conseguir um outro professor, semana que vem, pedindo para receber menos do que eu ganho, vocês acham que semana que vem eu vou voltar aqui? Claro que não, meninos. Vocês vão me substituir. Isso é a vida. Isso é a vida do mercado de trabalho. Mas aí na contrapartida é o seguinte, se eu receber uma proposta durante essa semana para ganhar a mesma coisa que eu ganho no SECAP, mais uma bala, na outra semana vocês estão querendo ou vão ficar sem professor, ou vai ter um professor no meu lugar, meninos. É desse jeito. No mercado de trabalho, nós temos que entender isso mesmo. Acabou aquela história na época dos meus pais, ou na época dos meus avós, que para você ser um bom funcionário, você tem que viver o resto da vida na mesma empresa. Consegue entender? Martins, quanto tempo você ficou na mesma empresa? Meu recorde é 10 anos. Seu recorde? Parabéns. Há um tempo bom. Eu estou há 16. Na mesma empresa. Isso não é bom, não, mas o meu menino está com 20. Ele está na faixa leve ainda? Mesmo lugar? Ele está como contador lá? Por que isso? Repara só, isso não quer dizer
que o cara é um bom ou um mau funcionário, não. A quantidade de tempo, não. Entende? Hoje é o seguinte, nós temos que estar vivendo novas experiências. Eu não posso ficar preso em um local somente por causa dessa velha, antiga história. O bom funcionário que ficar 40, 50, 60 anos na mesma empresa, esquece, meus, isso não existe mais. Quer dizer, nunca existiu. Essa foi uma história que nos contaram para que a gente pudesse ficar lá recebendo o mesmo salário pro resto da nossa vida. Recebendo um pouco de salário. Não, eu vou sair porque eu recebi uma proposta melhor. Então, Martins, isso não quer dizer que você é um bom funcionário. Você é um mau funcionário, tá? Porque você só vai ficar 10 anos aqui. 10 anos? Não, mas lá eu vou ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Não, mas você tem que ser um bom funcionário. Você tem que ficar aqui ganhando 100% a menos do que você iria ganhar lá. Minas, acabou isso. Isso não existe mais. Por que eu estou falando isso mesmo? Porque, às vezes, a gente deixa de ganhar melhor, deixa de viver algo melhor para nós, por causa dessa velha ilusão de empresa, funcionário bom e funcionário que fica muito tempo na empresa. Não existe isso mesmo. Vocês têm que estar dispostos a viver novas experiências, a viver mesmo algo novo. Ah, Jéssica, mas e se eu for para outra empresa e não der certo? Beleza. E se você não for, você vai ter dúvida para o resto da sua vida. E se eu tivesse na outra empresa, será que daria certo ou não? Meninos, a nossa vida, para quem é um bom profissional, o cara não fica parado. Sempre vai ter emprego mesmo, porque sempre tem alguém disposto a pagar pelo seu conhecimento. Isso não tem dúvida. Outra coisa, eu percebi isso, assim, a menina mais nova, né? É o sonho dela desde de criança, no sexto ano que a gente falava, né? Que agora é sexto ano do ensino fundamental 2. Então, que era a sexta série de cadê? Ela, desde o sexto ano, falava que eu trabalho, meu sonho é vaga, meu sonho é vaga, meu sonho é vaga, e não trocou de ideia. Aí ela terminou na época da pandemia, 2019, 2020 veio a pandemia. Ela fez mestrado no céu no ANU. E aí a Vale, ela tinha feito processo na Vale, ia ser chamada a Vale na Celó. Eles foram lá, viram uma feira que eles fizeram, e gostaram do projeto dela. Veio a pandemia, a vida mudou. Adormeceu os sonhos. Não, para eles, porque eles não estavam pegando ninguém aí, né? Aí também esqueceram o papel dela, como diz o outro, rasgar e jogar no lixo. Aí ela fez aquele Elétrica para Mulheres, pelo Senado. Você é a primeira da turma, você é a primeira a ser chamada para trabalhar pela terceirizada, que eu já sei que para Celso eu não vou. Para Celso eu não vou. Aí foi a primeira chamada pela Mansep. E a ficha se acabou na Mansep, agora por poucos dias, assim, fazendo processo na barra, e passava, e sempre uma coisinha agarrava de lá, agarrava de cá, mas ela não desistiu. Foi chamada para a vaga. Já tem quase 2 meses para estar na vaga. Aí ela ficou em home office. Nossa, pensa uma pessoa que ficou estressada. Agora já está indo para a área já, porque não tinha uniforme, não tinha bota, não tinha isso. Aí ela, no começo, ela falou assim, mãe, viver algo novo é muito diferente, mas hoje eu indo para a área, falo para você, é muito bom quando você pode mostrar seu conhecimento. Sim. Só que quando você chega no mundo também, você tem que estar olhando ao redor. Você tem que ir no sapatinho. Mesmo que ela é mulher, olha o que o cara do almoxarifado falou com ela. Ela falou assim, eu não gostei dessa faixa aqui não, porque ela trabalha de dia. Eu não gostei dessa faixa aqui não, aquela faixa que fica brilhando. Ele falou assim, se você quiser, você pode tirar. Aí ela foi, tirou para mim, mãe, tem que apertar minha calça, porque não sei o que, não sei o que, minha calça ficou folgada. Deu a conta, mas ela tem o quadril de lado e a cintura muito fina. Aí ela pegou 50, mas a cintura dela é pequena. Uhum. Aí ela falou, mãe, manda a costureira tirar. Eu falei, não pode, porque é EPI. Isso aí é instrumento de trabalho. Isso aí não pode, não. Você não pode mexer no uniforme. Mas fulano falou, eu falei assim, e você sabe se fulano subiu o seu currículo? Ou se alguém comentou sobre você? Aí na segunda casa do Nelson comigo, né? Eu tenho 17 anos de VAR. O primeiro emprego dele estava até hoje. E ela falou que não entrava com o nome de ninguém, entrou na raça mesmo. Aí ela chegou lá, aí eu peguei um assunto e falei, Nel, Manu tem umas calças de uniforme, X, que ela pegou, que é jeans, e ela mandou que a costureira tira isso aqui. Aí ele foi e falou, Emanuele, eu vou te falar um negócio, 17 anos de vaga, não confia em ninguém. Por quê? Às vezes até seu superior
já olhou o seu currículo e sabe que ele é muito bom. Ele vai te induzir a fazer algo errado para você nem passar nos 90 dias lá. Eles sacaneiam você, vence a palavra, para poder você perder o seu vaga de emprego. Você não confia em ninguém, não tira, porque eu nunca tirei, você não tira. E se eu souber que você tirou, você nem precisa vir na minha casa mais, porque acabou a nossa amizade. Isso aí mesmo. Esquece. Entende mesmo? Então, assim, a gente tem que entender como é que funciona mesmo o mercado de trabalho e aí a gente começa a sofrer menos. É sério mesmo. Hoje, eu sempre falo mesmo, olha, lá na outra empresa, eu vejo muita coisa errada. E, assim, às vezes, eu fico muito chateado, Triste, né? muito triste com as situações, mas hoje eu falo assim, cara, ou eu quero ter paz ou eu quero ter razão. Os dois não caminham juntos. Não. Aí hoje eu preferi ter paz. Entende? Então, assim, Jéssica, você questiona? Nada, eu deixo o bambu gemer. Sério mesmo, Jéssica? Com certeza. Deixa o bambu gemer. Não vai depois gemer no meu lombo mesmo? Vocês acham que eu vou, um exemplo, fazer algo que vai me prejudicar sem ter um respaldo de alguém? Nunca. Pode ser o meu superior, falar, Jéssica, faz isso. Tá bom, manda um e-mail para mim solicitando. Ah, Jéssica, eu não vou mandar, não. Então também não executo. Ah, por quê? Está fora da minha ossada. Isso aqui eu não faço, não. Ah, tem que fazer para ele não faço. Se vocês quiserem, qualquer coisa, a gente vai até os homens. Os homens que a gente chama lá é os diretores. Então, a gente vai até os diretores. E aí você fala com eles. Se eles... Não, pede outra pessoa para fazer. Aí manda casa. É isso aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas vocês acham que eu vou falar uma reta? Não. Nunca mesmo. É igual a semana. A pedagoga chamou eu e a outra colega e queria que a gente ligasse para uma família. Aí nós falamos, não, isso está em ata com o pessoal lá da superintendência. Uai, onde está? Quando eu ouvi essa conversa? Ela falou assim, aí a outra professora falou com ela, procurar, você vai ver. Não, vocês têm que fazer, se são professora. Eu podia entrar e falar assim, professor de área tem comunicação com os pais? Ela falou, não. Eu falei, muito menos, porque eu também sou professora. Então, isso aí. Meninos, vamos lá. Salário e remuneração. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Salário. Toda vez que eu falar com vocês, ou vocês ouvirem essa palavra salário, significa o quê? Salário base. Salário que está acordado entre você e a empresa. Aquilo que está na sua carteira de trabalho. Tá? Aquilo que está no seu contrato de trabalho. Isso é salário base. Tá? Remuneração. Remuneração é tudo aquilo que você recebe, inclusive o salário. Então, pode ser salário, pode ser hora extra, pode ser comissão, pode ser gratificação, pode ser tudo aquilo que você vai receber no mês. Isso a gente chama de remuneração. Por isso mesmo que eu coloquei aqui, ó, o primeiro ponto da folha de pagamento, remuneração. O segundo ponto, desconto. Tudo aquilo que é desconto. O que é desconto, meninos? Falta, atraso, vale transporte, INSS, imposto de renda, pensão alimentícia, tudo isso é desconto. Sindicato. Gerson, lá embaixo, aquele último ali é o quê? Aquela uma setinha? Remuneração? Gratificação. Agora, o próximo é base. Base, meninos, nada mais é do que uma informação que não vai alterar nem na remuneração e nem no desconto, mas são bases para eu calcular outras coisas da folha de pagamento. Gerson, como assim base? Olha, eu tenho uma base de INSS, eu tenho uma base de imposto de renda, eu tenho uma base de FGTS. Então, são essas bases que vai me indicar o valor que eu vou ter que usar para calcular esses descontos. Então, a folha, ele sempre vai ser dividido nesses 3 tópicos aqui, ó. E aí a gente vai vendo um por um e o que compõe aqui dentro. Esse aqui não, esse aqui a gente não vai ver. A gente vai vendo assim, separado não, a gente vai ver junto com aqui ou aqui. Mas isso aqui a gente vai ver, no exemplo, remuneração. A gente vai ver salário, a gente vai ver horas extras, a gente vai ver adicionais, a gente vai ver horas extras, a gente vai ver 13º, férias, a gente vai ver tudo isso e vai aprender a calcular também isso, tá? Tranquilo? De boa? Deixa
deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Às vezes, quando a pessoa me pergunta assim, Cláudio, qual é o seu salário bruto? Eu nunca sei o que é um salário... Bruto é a soma de tudo. Um exemplo, você ganha lá o seu salário, você ganha mais alguma coisa além do seu salário? Um exemplo, você ganha alguma gratificação, alguma bonificação? Não? Então, o que é o salário bruto? Normalmente vai estar lá embaixo, assim, ó. A coluna de salário, é porque eu não lembro como é que é a questão aqui do contra-cheque do Estado. Não, aí tem lá R$ 800 que é do ticket, Então, porque vai em dinheiro também, vai tudo junto. Então, o que é o salário bruto? É o salário mais o ticket mais todas as outras remunerações que você tem ali. Líquido é o salário bruto menos o desconto. Geralmente é o que fica lá embaixo, lá no finalzinho, em negrito. Vai estar assim, líquido. Tem a parte assim, tem a parte assim. Um fica aqui, que é o tanto que descontou, e aqui é o tanto que eu vou receber. Ok, meninas? Tranquilo? De boa? Posso? Tá. Dentro do salário, meninos, nós temos o que a gente chama de salário variável e salário fixo. Querido, deixa eu fazer uma comparação para vocês aqui, vocês me respondam, só para eu poder entender vocês. Vamos lá. Eu chego aqui e falo bem assim, turma, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo. Eu tenho duas condições para propor para vocês. A primeira, um salário fixo. Salário de R$ 2.000. Eu pago todo mês. Mas eu tenho uma outra proposta que pode ser de 0 a R$ 4.000. Depende de vocês. Depende da sua produção. O que você escolheria? Não tem resposta certa ou errada, tá, meninos? Eu só quero saber qual é o grupo que eu estou trabalhando. Se vocês são mais agressivos ou mais conservadores. Na minha opinião, eu quero que eles fizeram a Claro. cor da produção. Ok. Mais alguém? Pensa igual o seu Martins? O de 0 a 4.000 é com produção? Com produção. Depende de você. Claro que eu quero, porque eu me esforço mais para poder chegar ao valor máximo, né? Mais alguém pensa igual a eles? Levanta a mão para mim, por favor. Mais ali, mais ali. Quem preferiu os R$ 2.000 fixos todo mês? Então, o restante, né? Então, tá. Deixa eu só explicar um negócio para vocês. Lembrando, meninos, que se vocês não trabalharem, vocês não ganham. E no período que vocês estiverem doentes? Vocês já pensaram nisso? Vocês ficam doentes, vocês não ganham por isso. Sim, mas isso vai ter um contrato? Com certeza. Então, nesse contrato vai ter uma cláusula que não vai dar segurar isso? Eu vou te pagar por produção. Isso aí. Se você produzir, eu te pago. Se não... Então... Os professores dois aqui, se eu ficar um mês parado aqui no CK, é R$ 0. Nem um centavo. Mas, se eu trabalhar 30 dias para eles, eu ganho meu valor X. Gerson, eu já trabalhei assim, como você está falando, produção. E foi a fase da minha vida que eu me dei melhor. Por quê? Não ficou doente, não, criatura de Deus? Graças a Deus é uma coisa que, se riqueza, saúde for riqueza, eu sou milionário. Top. Mais alguém pensa igual ao seu Martins? Ou quer mudar de opinião? Ele quer mudar de opinião. Você quer? Salário fixo, né? Isso aí. Sabia. O que acontece, mesmo? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Nos últimos 12 meses da vida de vocês, quanto tempo vocês ficaram parados por causa de doença? Oi? Misericórdia, Amanda. Amanda falou muito. Me preocupa se você não, Amanda. 12 meses. Meninos, por que eu estou falando isso, meninos? Porque a gente, às vezes, quando eu faço essa pergunta, a maioria vai na produção. Porque eu imagino o seguinte: se depender de mim, eu me garanto. Mas aí eles se esquecem, muitas das vezes, dos percalços que tem. Às vezes eu fico doente, às vezes eu não consigo produzir. E aí? E aí, meninos, é o seguinte: lembra que eu falei que vocês não têm resposta certa ou errada? Mas a observância que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: beleza, eu vou trabalhar com produção, tá bom, não tem problema nenhum, mas sabendo que eu tenho alguns percalços que pode acontecer no meu dia a dia. Um exemplo, eu ficar doente, eu não conseguir produzir, vir uma pandemia da vida. Imagina quem ganhou com produção na pandemia, galera. R$ 0. Por que eu estou falando isso mesmo? Porque muitas das vezes a gente não tem uma educação financeira competente, uma
educação financeira correta. Porque, assim, se eu ganho se eu tenho a possibilidade de ganhar 4 mil reais e todo mês eu estou ganhando 4 mil reais, o que a maioria de nós fazemos? Gastamos 4 mil reais. E aí, no mês que eu não produzi nada, eu estou perdido. Não tenho nada em conta. Não tenho nada para substituir o meu pagamento. E aí? Só porque aí, mesmo, é o seguinte, se eu ganho 4 mil, o correto é eu fazer e estabelecer um salário para mim. É o quê? É um custo de vida de 2 mil reais. E os outros 2 mil eu guardo. Por quê? Porque se o mês que vem eu não produzir, pelo menos o mês que vem eu já estou garantido. Entende? E aí, mesmo, se eu produzir o mês que vem, já vou guardar mais 2 mil. Já vou guardar mais 2 mil. Daqui a pouco mesmo, eu tenho mais ou menos aí um ano de estabilidade com que eu tenho no banco. É o que a gente chama de emergência, né? Tem algumas pessoas. Então, Salário é emergência, desculpa. você respondeu a minha pergunta antecipada. Eu queria ter uma fala e perguntar isso. Porque a gente trabalhando em produção, o esquema é esse aí que você acabou de dizer. É isso aí. Porque olha só, eu ganhando produção, salário de 4 mil durante o mês, no final do ano eu estou com 48 mil. Né? Se você não gastar nada. Mas se você gastar. Olhando. Sim, sim. Eu tenho 48 mil. Eu trabalhando com 2 mil, nesse mesmo ano, eu vou estar com 24. Guardado. Então teria mais um ano mesmo. Se eu parar, eu fico um ano ainda de boa. Então é por isso que eu prefiro mais por produção. Então, assim, não tem resposta certa ou errada, mas eu tenho o que eu quero. Um exemplo, se vocês confiam em vocês, a produção sempre vai ser melhor. Entende? Aqui no Secap é assim mesmo. Aqui no Secap, todos os professores, a gente ganha por produção. O quanto mais eu produzo, mais eu ganho. Quanto menos eu produzo, menos eu ganho. Um exemplo, hoje, né? Atualmente, acho que eu sou o segundo professor que mais produz para o Secap. Estou nem falando de qualidade. Então, em boas mãos, né? Não estou nem falando de qualidade. Eu estou falando de produção. Eu sou o professor que mais dou aula para eles. Já teve época aqui, ficou quase 2 anos aqui, eu sendo o professor que mais produzia para eles. Entende isso? Porque é um pouco menos, tipo assim, eu não estou dando aula na quarta, na quinta, não estou dando aula agora depois das 3 horas da tarde. Então, mais um exemplo, vai chegar um certo momento que eu volto de novo a ser o professor que mais produz para eles. Por quê? Porque daqui a pouco tem turma já depois das 15 até 17, eu vou ter aula de quinta, vou ter aula durante a semana toda. Consegue entender mesmo? Então, assim, se depender de mim, eu sempre falo, se depender de mim, eu sempre estou à disposição. Por quê? Porque eu ganho por produção. Mas vai chegar um certo momento que eu já falei com eles, que eu vou começar a tirar o pé. Ou aqui ou lá. Ah, Jesus, vai depender de onde? Ah, depender de onde que eu estiver ganhando melhor. Consegue entender mesmo? A produção não é ruim, não é bom. Não, é bom mesmo. Quando você tem quem paga satisfeito, porque sabe que vai pagar em cima do que você produziu, isso aí. E você recebe também satisfeito, porque sabe que produziu o suficiente. É isso aí mesmo. Então, assim, a produção não é ruim, a produção é bom. Você conhece aquela construção da Casa Cor? Não. Talvez se eu conhecer, mas não estou lembrando agora. É como se fosse um monstruário a nível do Brasil e até mundo. Naquele período, eu trabalhava em produção. Chamada já. E aí foi um período que, ó... Mas não é o dinheiro. Tranquilo. Mas é dinheiro. Então, assim, a gente tem que saber ganhar dinheiro mesmo. E aí a questão do salário, do mercado de trabalho mesmo. O mercado de trabalho sempre fala, tem refrão. Porque é o seguinte, eu não tenho nada contra quem é empregado, mas sempre tive uma birra de ser empregado, você nem imagina. Eu também tenho. Hoje eu sou, porque, infelizmente, a empresa lá, outra empresa lá, eles não querem me pagar por produção. Porque se eles me pagassem, eu sairia com certeza de carteira assinada. E lá em casa eu era cobrado. Não, que homem precisa ter um salário fixo. Falou exatamente o que você já falou, por causa de doença. E nada. Então, assim, quando a gente começa a entender mesmo o mercado de trabalho mesmo, a gente começa a saber jogar o jogo. Entende? Por isso que hoje, por exemplo, se eu saldo aqui, ou eu saldo da outra empresa, ou se eu saldo das duas empresas mesmo, eu vou sair campeão. Não quer dizer que eu sou um mau funcionário, não. Infelizmente, eu não estou dentro do que essas duas empresas querem no momento. Isso também é normal. Por quê? Porque a partir do momento que eu me senti também que eu não estou mais dentro do... A empresa não está dentro do perfil da empresa que eu procuro, eu também tenho a opção de ir embora. E também não vai me dizer se a empresa é ruim ou ruim, é boa ou ruim. Quer dizer que aquela empresa não está dentro do meu perfil. E eu não estou dentro do perfil da empresa. Então, isso é normal.
Tá bom? Desejo um ótimo final de semana para vocês. Que esse final de semana seja o melhor da vida de vocês. Deus abençoe a todos, meninos, e até semana que vem. Tá bom? Deus abençoe a todos e bom